Nós somos o Buscajá RS e estamos aqui para mais uma matéria ouvindo a opinião da comunidade. Esta matéria, na verdade, vai atender um pedido que reclama sobre a poluição visual nos canteiros e nas rótulas espalhadas pela cidade, quer seja no centro, quer seja no bairro. Neste caso aqui, já dá para observar que nós temos não só uma poluição de material de propaganda eleitoral de candidatos deste município, como também temos propaganda visual de candidatos de fora deste município. Este material que está aqui, por exemplo, representa propaganda eleitoral de candidatos de Porto Alegre, de candidatos da Serra, das Missões, do Litoral. Mas o que mais incomoda é exatamente o aspecto da poluição visual. O que as pessoas reclamam e afirmam é que não vão escolher os seus candidatos a partir destas divulgações. Porque, a levar em conta o número de placas que estão colocadas no mesmo lugar, é possível avaliar que nenhuma só pessoa consegue gravar tantas placas ao mesmo tempo, né? E a escolha de um candidato, na grande maioria das vezes, não se dá a partir desta propaganda. Isso daqui é muito mais uma estruturação incorporada do marketing da campanha de cada candidato ou de cada partido do que propriamente uma tentativa de fazer com que o cidadão vote neste ou naquele candidato. Veja que além desse problema da poluição visual, nós temos também o problema dos cavaletes, que com qualquer vento ou um vento fraco, acaba simplesmente levantando o voo. Aqui, neste caso, nós já temos cavaletes caídos. E todos esses cavaletes estão à beira de uma avenida. E a qualquer momento eles podem voar, como vocês mesmos estão vendo aí na matéria. E podem provocar um acidente, sim. Para que isso não aconteça, nós estamos apelando para o bom senso, chamando a atenção daqueles que são responsáveis por campanhas de determinado candidato ou partido para que prestem atenção nestes detalhes. Ao colocar o cavalete, que pelo menos um peso seja posto sobre ele, ou na parte de baixo ou na parte de cima, para que esse cavalete se firme no solo e não acabe levantando o voo com qualquer brisinha que ocorra e provoque um acidente. Vejam nessa rótula, por exemplo, a quantidade de placas que poluem o ambiente. Os motoristas têm, inclusive, sua visão encoberta durante todo o tempo em vários pontos da rotatória, porque o que acontece é que tanto de um ângulo quanto de outro existem placas. Se você está contornando pela esquerda ou pela direita, as placas permanecem ali e encobrem a visão do outro lado da pista, como dá para notar aqui. Aqui, o que se perdeu, na verdade, foi a beleza do ambiente, que foi preparado especificamente para que quem chegasse ou passasse pela cidade tivesse uma boa impressão de um local bonito, limpo, e infelizmente é assim que está. A eleição é nova, mas o problema é velho. Há anos a população reclama e afirma: ninguém escolhe candidato a partir das placas que poluem ambientes como este daqui. Várias rótulas e canteiros da cidade estão poluídos com a propaganda eleitoral dos candidatos. Os partidos que no princípio da eleição tentaram um acordo para que este tipo de material não fosse utilizado, acabaram declinando da proposta porque uns concordavam, outros não. Dito pelo não dito, prevaleceu a vontade própria. E cada um encontra o meio que pode e que quer dentro daquilo que é permitido para fazer a sua campanha. Fomos às ruas para ouvir a opinião da população, que afirma: não escolhemos candidatos pelas placas ou pela propaganda visual, e sim pelo conteúdo da proposta do candidato. Aquele que visita, aquele que vai ao corpo a corpo, que apresenta as suas propostas, é aquele que tem a maior possibilidade de levar o voto do seu eleitor. As placas, elas vêm só na época de eleição. O meu critério é o trabalho deles durante o ano todo. E o meu critério para escolher no caso, a pessoa que eu vou votar. No meu ponto de vista, as placas não contribuem para o votante, porque ele tem que ouvir as propostas dos candidatos e daí sim escolhê-los. Essa imensidade de placas que se aglomera nas canteiras
no meu ponto de vista, nada vem a operar para o candidato. Eu escolho através de placas, escolho pelo que ele já tenha feito, alguma coisa assim, não contribui. As placas dessa poluição visual, no meu ponto de vista, não influencia na minha escolha de partido ou candidato direto. Eu me baseio mais em informações obtidas nele, no conhecimento, nos projetos apresentados e no trabalho em si com a comunidade. Influenciar não influencia. Eu acho que é uma poluição que acaba se tornando algo feio, ridículo. Se a pessoa candidata fosse uma pessoa digna, não precisaria de tanta divulgação para ser conhecido. Eu não escolho candidato a partir de placas das ruas, eu procuro conhecer melhor a proposta, conhecer a vida do candidato, porque isso também é muito importante, e os trabalhos que ele já realizou na sua vida política. Eu acho que isso também soma muito na hora de tu pensar em votar numa pessoa, porque o reflexo da vida dele vai ser o reflexo dele também lá no Senado, na presidência, até na própria prefeitura. Penso que as placas, elas não levam ao critério definitivo de quem votar, para quem votar, né? A poluição visual que gera na cidade, até problema com o trânsito, podem acontecer alguns acidentes. Se cada candidato, por exemplo, plantasse então uma árvore na cidade e colocasse na árvore o seu nome, eu acho que isso traria muito mais benefícios para a comunidade também, incentivaria as pessoas a cuidarem mais do meio ambiente. Então, eu acho que, na minha opinião, não, que não é definitivo, eu não escolho candidato pela placa, né? Em primeiro lugar, relações humanas é muito mais importante e já começa pelo eleitor tendo que saber mais sobre o seu candidato, né? Aqui nós vamos dar um exemplo fazendo a rotatória a pé. Veja quanta poluição visual. Existem placas, aliás, várias placas do mesmo candidato colocadas em torno da rotatória.